Você já percebeu que algumas pessoas parecem carregar um mundo inteiro dentro da própria cabeça? Pessoas que pensam demais, que analisam cada detalhe, que percebem coisas que os outros simplesmente ignoram, e por isso mesmo, sentem uma dificuldade enorme em se encaixar na sociedade. O que será que acontece na mente dessas pessoas? Será que a inteligência é um presente ou, em alguns casos, um fardo que as afasta do convívio social? No vídeo de hoje, vamos mergulhar profundamente nessa questão. Você vai entender por quê. Quanto mais inteligente uma pessoa é, mais complicado pode ser para ela viver em sociedade. E fique até o final, porque no último tópico vamos abordar um dilema surpreendente. Será que o isolamento é realmente uma escolha ou uma necessidade de autopreservação? A solidão sempre carregou uma aura de mistério. Enquanto muitas pessoas a veem como algo doloroso e indesejado, há quem encontre nela um espaço de refúgio. Mas quando falamos de pessoas consideradas mais inteligentes, esse isolamento parece quase inevitável. A questão que surge é: seria essa solidão uma escolha consciente ou uma condição psicológica resultante da própria estrutura da mente? Na psicologia, entendemos que a necessidade de se isolar pode estar ligada a um funcionamento mental mais intenso. O excesso de ideias, reflexões e questionamentos pode se tornar desgastante em ambientes sociais superficiais, levando o indivíduo a preferir a companhia de seus próprios pensamentos. O silêncio, nesse caso, não é vazio, mas um território fértil para a mente explorar. É como se houvesse uma discrepância entre a profundidade de quem pensa demais e a leveza das interações sociais. Enquanto para alguns a conversa de bar pode ser relaxante, para outros ela soa como barulho, um ruído que impede o aprofundamento de ideias. E quanto maior a diferença de interesses, mais solitário esse indivíduo tende a se sentir, mesmo cercado de gente. Do ponto de vista psicológico, esse fenômeno pode estar associado a traços de introversão combinados com alta sensibilidade. A mente que observa demais, sente demais e reflete demais pode não suportar o excesso de estímulos sociais. Assim, a solidão não surge como uma maldição, mas como um mecanismo de autorregulação. Não é à toa que muitos gênios, pensadores e criadores relataram vidas marcadas pela introspecção. A solidão, para eles, era mais que uma circunstância. Era o combustível para o pensamento criativo e crítico. A mente brilhante, nesse sentido, não apenas suporta a solidão, mas muitas vezes a deseja. Mas essa condição levanta uma questão provocativa. Será que a solidão é consequência da inteligência? Ou é justamente ela que permite que a inteligência floresça? A resposta pode não ser simples, mas já deixa claro que viver isolado, para muitos, é menos uma escolha e mais uma necessidade. Quando falamos em inteligência, é comum pensar apenas em raciocínio lógico, conhecimento e capacidade de análise. Mas existe outro tipo de inteligência que nem sempre caminha ao lado da racionalidade: a emocional. E é justamente o choque entre essas duas dimensões que ajuda a explicar por que viver em sociedade se torna tão difícil para os mais inteligentes. A inteligência racional nos dá ferramentas para compreender o mundo em profundidade, identificar padrões e questionar verdades estabelecidas. Porém, a inteligência emocional é o que possibilita a convivência, a empatia e a capacidade de se adaptar ao outro. Quando uma pessoa tem muito da primeira, mas pouco da segunda, a vida social pode parecer um campo minado. Muitas vezes, o indivíduo brilhante percebe incoerências, futilidades ou até falsidades nas interações humanas. Enquanto os outros se contentam em manter aparências ou em discutir assuntos triviais, essa pessoa enxerga além, captando contradições que os demais ignoram. Isso a torna mais crítica, menos tolerante com o superficial e, por consequência, menos adaptada aos encontros sociais. A psicanálise explicaria esse conflito como uma espécie de tensão interna. O ego busca a racionalidade, enquanto o inconsciente pede conexões emocionais. O problema é que, quando o intelecto está sempre em primeiro plano, os vínculos emocionais podem ser enfraquecidos. O resultado? Relações sociais que parecem artificiais ou insatisfatórias. Esse desequilíbrio não significa que pessoas inteligentes sejam frias ou incapazes de amar. Na verdade, muitas vezes é o oposto. Elas sentem de forma tão intensa que se tornam mais seletivas, quase incapazes de se conectar com quem não compartilha a mesma profundidade. A dificuldade não está em se relacionar, mas em encontrar relações que realmente façam sentido. E aqui surge a reflexão. Será que viver em sociedade exige mais inteligência emocional do que racional?
Talvez a dificuldade das mentes brilhantes esteja justamente em viver num mundo que valoriza a adaptação social acima da profundidade do pensamento. Segundo Freud, o inconsciente molda grande parte de nossas escolhas e comportamentos, mesmo aqueles que acreditamos serem racionais. Quando analisamos a solidão das pessoas inteligentes, é possível enxergar nesse afastamento não apenas uma decisão consciente, mas também um reflexo de desejos e mecanismos de defesa inconscientes. Um dos mecanismos mais comuns é a retirada como forma de autoproteção. Diante de frustrações sociais ou da sensação de não pertencimento, o inconsciente pode empurrar o indivíduo para a solidão como uma maneira de evitar novas feridas emocionais. Nesse sentido, o isolamento não é apenas uma escolha, mas um recurso de sobrevivência psíquica. Outro ponto importante é a relação entre solidão e sublimação. Para a psicanálise, a sublimação é o processo de transformar impulsos internos em criações artísticas, intelectuais ou filosóficas. Assim, quando o indivíduo se afasta da sociedade, ele não está apenas se protegendo, mas também canalizando sua energia para algo que transcende a vida social comum. A visão junguiana amplia ainda mais essa ideia, ao sugerir que a solidão pode ser um caminho de individuação, ou seja, um processo profundo em que o indivíduo se distancia do coletivo para se encontrar com sua essência. Nesse caso, a solidão não é doença nem fuga, mas um caminho de autodescoberta. Entretanto, esse mergulho no inconsciente tem um preço: o risco de se perder no próprio mundo interior. O excesso de introspecção pode gerar ansiedade, melancolia e até dificuldade de retorno ao convívio social. É como mergulhar fundo demais no oceano da psique. É enriquecedor, mas também perigoso. A grande revelação da psicanálise é que a solidão das mentes inteligentes não é apenas resultado do intelecto, mas também de forças internas que nem sempre estão sob controle consciente. O que parece uma escolha racional pode ser, no fundo, um chamado do inconsciente. A sensação de não pertencimento é uma das marcas mais relatadas por pessoas de alta inteligência. É como se o mundo estivesse em uma frequência diferente, e quanto mais elas tentam se ajustar, mais percebem que não conseguem se encaixar. Mas por que pensar demais acaba criando barreiras tão grandes na vida social? O primeiro ponto é que a mente analítica não consegue simplesmente desligar. Em uma conversa simples, enquanto os outros estão rindo de uma piada, a pessoa inteligente pode estar analisando os múltiplos significados por trás da frase, refletindo sobre os contextos sociais, históricos ou psicológicos. O resultado é que ela não se sente parte do momento, mas uma observadora externa. Esse excesso de reflexão pode gerar também um tipo de ansiedade social. Não porque a pessoa não sabe se comunicar, mas porque ela pensa demais em cada palavra, em cada gesto, em cada reação. A naturalidade das interações se perde, substituída por um constante cálculo mental que cansa e distancia. Do ponto de vista psicanalítico, esse fenômeno pode estar ligado ao superego, aquela parte da mente que constantemente avalia, julga e cobra. Para as pessoas muito inteligentes, o superego costuma ser ainda mais severo, exigindo perfeição e autenticidade em cada interação. Isso torna difícil relaxar em ambientes onde a superficialidade é a norma. O problema não é a incapacidade de se socializar, mas sim a falta de prazer no processo. Quando tudo parece raso demais ou incoerente demais, a motivação para interagir desaparece. O indivíduo se sente deslocado, como se estivesse em um teatro cujas regras não fazem sentido para ele. A barreira, portanto, não é apenas externa, mas interna. O excesso de pensamento cria uma prisão invisível, que afasta justamente aquilo que poderia aliviar a solidão, a conexão genuína com os outros. 5. O silêncio como refúgio. A busca interna das mentes profundas. Para muitos, o silêncio é desconfortável. Mas, para aqueles que carregam uma mente intensa, o silêncio pode ser o maior dos refúgios. Longe de ser vazio, ele se transforma em um espaço fértil para reflexão, criação e autoconhecimento. A psicologia mostra que o silêncio tem efeitos terapêuticos. Ele reduz a sobrecarga sensorial, acalma a mente e abre espaço para que pensamentos se organizem. Pessoas inteligentes, que costumam viver em constante atividade mental, encontram nesse silêncio a possibilidade de respirar, de ouvir a si mesmas em meio ao caos do mundo. Mais do que isso, o silêncio é onde a profundidade floresce. É nele que surgem as grandes ideias, os insights criativos e as conexões inesperadas. Muitos filósofos, artistas e cientistas confessaram que seus maiores achados nasceram não em meio a multidões,
mas em momentos de reclusão silenciosa. A psicanálise também valoriza o silêncio como espaço de elaboração interna. Freud falava sobre a importância das pausas, dos momentos em que o inconsciente pode emergir. Nesse sentido, o silêncio não é ausência, mas presença do que há de mais íntimo. O contraste aparece quando esse indivíduo retorna ao convívio social. Lá, o silêncio é muitas vezes interpretado como frieza, arrogância ou desinteresse. Mas, na verdade, ele é apenas um sinal de que aquela pessoa valoriza mais a profundidade do que a pressa em falar. Assim, para as mentes profundas, o silêncio é menos um vazio a ser preenchido e mais um território sagrado de autodescoberta. Um lugar onde, finalmente, é possível ser inteiro, sem as máscaras exigidas pela vida social. Para entender por que pessoas muito inteligentes se afastam da vida social, é preciso olhar para o peso da superficialidade. Conversas banais, relações baseadas em aparências e interações guiadas pelo interesse imediato podem parecer leves e normais para a maioria, mas para uma mente profunda, tudo isso soa vazio e até opressivo. A psicologia explica que pessoas de alta capacidade intelectual costumam buscar sentido em tudo. Quando esse sentido não é encontrado, surge o tédio, a frustração e até a sensação de alienação. É como se o indivíduo estivesse sempre em busca de uma profundidade que raramente encontra nos ambientes sociais comuns. A superficialidade não está apenas nas conversas triviais, mas também nas dinâmicas sociais que priorizam status, poder e aparência. Para quem enxerga além, esse jogo de máscaras pode ser desgastante e até desanimador. Afinal, como se conectar de forma genuína em um ambiente onde a maior parte das pessoas não está sendo ela mesma? A psicanálise sugere que esse incômodo nasce da própria sensibilidade do indivíduo. Quanto mais consciente da fragilidade humana, mais difícil se torna aceitar interações que parecem negar essa realidade. A mente que vê fundo demais sofre diante da leveza excessiva do mundo. Mas há também uma armadilha. Ao rejeitar a superficialidade, a pessoa corre o risco de se isolar demais e perder as pequenas alegrias da convivência simples. O desafio está em equilibrar o desejo de profundidade com a aceitação de que a vida social, em muitos momentos, será inevitavelmente leve. No entanto, para muitos, esse equilíbrio nunca é alcançado. O resultado é um afastamento gradual, onde o mundo social se torna cada vez mais distante, não por falta de habilidade, mas por falta de sentido. Chegamos a uma das perguntas mais intrigantes. O isolamento das pessoas inteligentes é uma escolha consciente ou uma necessidade de autopreservação? A resposta pode estar no meio termo, pois envolve tanto a vontade racional quanto mecanismos inconscientes de defesa. Muitos relatam que o afastamento começou como uma escolha: evitar lugares que não traziam prazer, recusar interações que pareciam superficiais, preferir a leitura a uma festa. Mas com o tempo, esse estilo de vida se torna uma necessidade, pois o retorno ao convívio social já não parece natural. A psicanálise sugere que esse isolamento pode funcionar como uma armadura. Ao evitar relações superficiais ou desgastantes, o indivíduo protege sua mente e suas emoções. Nesse sentido, a solidão não é apenas uma fuga, mas uma estratégia de sobrevivência psíquica. No entanto, também existe um paradoxo. Embora o isolamento traga paz e clareza, ele pode gerar carência afetiva, melancolia e até dificuldade de reintegração social. O que antes parecia proteção pode se transformar em prisão. É uma linha tênue entre autocuidado e autossabotagem. Do ponto de vista filosófico, poderíamos dizer que a dificuldade de viver em sociedade é o preço da lucidez. Quem enxerga demais sofre mais. Quem sente demais precisa se proteger. A solidão, nesse caso, não é sinal de fraqueza, mas de sensibilidade extrema diante de um mundo que muitas vezes prefere a superficialidade. E talvez a grande conclusão seja esta: para as mentes mais inteligentes, viver em sociedade nunca será simples. Mas isso não significa que seja impossível. Significa apenas que sua forma de existir no mundo será diferente, marcada por escolhas mais seletivas, conexões mais profundas e, inevitavelmente, momentos de solidão necessários para manter a saúde da própria mente. A vida em sociedade nunca foi simples. Ela exige adaptações, concessões e muitas vezes a capacidade de aceitar o superficial. Mas para as mentes mais inteligentes, essa adaptação cobra um preço alto. O excesso de lucidez pode afastar, a profundidade pode isolar, e a busca por sentido pode transformar cada interação em um desafio. No entanto, talvez a solidão não deva ser vista apenas como algo negativo. Para muitos, ela é o espaço onde ideias florescem,
onde a criatividade encontra terreno fértil e onde a autenticidade pode respirar. O desafio está em equilibrar esse mundo interno com as exigências externas. Então, no fim das contas, a pergunta não é apenas por que os inteligentes têm dificuldade em viver em sociedade, mas sim, como encontrar um ponto de equilíbrio entre a necessidade de profundidade e a inevitabilidade da vida social. E eu deixo essa reflexão para você. Será que viver isolado é uma escolha consciente? Ou um instinto de sobrevivência para aqueles que enxergam o mundo de forma mais intensa?